Ei, minha gente, certo com vocês? Quinta-feira todo mundo tá ligado que é dia de ideia dura. Por aqui o calor segue. Poxa, ontem deu um grau da zorra nos meus filhotes. Então deixa eu ficar aqui na frente deles para eu poder me mostrar com a minha coleção de Batmans, do lado de cá, Pretoteca. Né? Essa Pretoteca que inclusive eu não falei no post ontem, além do meu acervo pessoal, ela é também fruto de esforços coletivos, né? Várias pessoas, inclusive muita gente que me segue aqui nas redes sociais, doou livros para compor essa pretoteca que cresce a cada dia, então só posso agradecer a cada um daqueles que tiraram não apenas seu tempo, mas grana, né? Ou até livros de seus acervos para doar para a composição desse lugar. Eu falava para vocês na semana passada da importância de duas figuras, não que não houvessem outras, como eu disse, né? Falar de Martiniano era para poder falar de brasilidades, mas hoje eu quero falar sobre movimento. Né? Movimento sempre foi uma questão muito fascinante e ao mesmo tempo mal elaborada quando a gente fala das tradições afro-brasileiras. Usar Martiniano na semana passada foi uma forma de estabelecer que, apesar de haver algum fluxo, né, e refluxo, parafraseando Pierre Fatumbi Verger, de africanos nesse movimento, né, não apenas durante o período da escravização atlântica, como posterior, né, à abolição da escravatura em diversos países ao redor do mundo e aqui pelo Brasil também. O que por si só já jogaria por terra, mas eu não vou aprofundar isso porque isso vai ser tema de um ideador inteiro. Mas semana passada eu me deparei com um post de um cretino, um branco cretino, que na sua propaganda dizia que ele era o responsável pelo resgate de 300 anos de tradição africana que foi perdida no Brasil. Isso é tema para um outro ideia dura. E aguardem, vocês não se perdem por esperar. Então a gente esquece, né, que esse povo africano e mesmo o povo diaspórico estava em movimento. Então, nesse sentido, é possível a gente pensar que o que chegou aqui e o que ficou aqui foi fruto de uma série de arranjos. Né? Inclusive, também uma pessoa me mandou uma pergunta aqui hoje que eu pedi, quando eu abri a caixa de perguntas mais tarde, eu pedi para ela replicar lá para a gente falar um pouquinho sobre como eu e como algumas pessoas entendem o que é religião nacional, né? O que são cultos nacionais e o que alguns chamam de africanos, coisa que eu não concordo absolutamente de maneira nenhuma. Mais tarde a gente fala sobre isso na caixa de perguntas. Mas entender como alguns processos de migração internos e externos serviu para consolidar, para pavimentar o caminho que traz a gente de alguma forma ao que a gente está vivendo hoje em dia é muito interessante. Nesse sentido, olhar, por exemplo, como algumas figuras, né? No caso, né, voltando, saindo de Martiniano e indo para Bamboche Buticô, Bamboche circulou pelo Brasil, em várias capitais, em especial no Rio de Janeiro, fazendo iniciações, né, iniciando pessoas nos cultos de orixá. Eu não posso afirmar que abrindo casas de candomblé, porque eu acho que até o próprio conceito de casa de candomblé ainda era muito incipiente naquele momento. Mas a gente vai ter outra figura, talvez a mais emblemática nesse sentido, e que serviu não só para, de alguma forma, popularizar as tradições afro-brasileiras, mas como criar um cenário que, de alguma forma, repercute num pouco do que está rolando isso, que está rolando hoje em dia. Essa figura é João Alves Torres Filho, né? Joãozinho da Gomeia, essa figura emblemática e paradigmática do candomblé, das tradições afro-brasileiras, afrodiaspóricas. João envolto diversas controvérsias, diversas. Importante, sempre digo aqui, muito importante do ponto de vista da sua própria existência enquanto um homem mestiço, vindo do interior da Bahia, sua gênese, né, sempre muito envolta tanto em mitos quanto tentado ser desacreditada, né? Edson Carneiro acusa ele de muita coisa, né? Tem algumas inferências sobre ele no livro A Cidade das Mulheres, de Ruth Landes. E aí tem a questão, né, de ele não ser de uma casa tradicional, de ele não ser filho de santo de uma linhagem de candomblé, de ter sido iniciado num candomblé de caboclo, onde os ritos iniciáticos não eram iguais às tradições Queto, Nagô e Jeje, e aí a história de que ele herda o santo, de uma madrinha de consideração, enfim, é envolto em muita mística, né? Mas, independente de qualquer mística, a figura política de João é paradigmática para entender
alguns processos e a sua insurgência, né, sua insubordinação civil, um homem assumidamente homossexual, afetado, né, como se diz dentro da linguagem mais popular, mas também dentro dessa mística fala que João iniciou 5.000 pessoas, né, em especial no eixo Rio-São Paulo. Ora, quem é de Candomblé sabe que esse número muito provavelmente é exagerado, a não ser que essas pessoas não tenham sido iniciadas, haja vista que os processos de iniciação são bastante longos e trabalhosos, para não falar de custosos, em especial na contemporaneidade. Mas, de alguma forma, o fato de João ter sido capa da revista Cruzeiro, um dos maiores semanários da história da imprensa brasileira até a década de 80, dado entrevistas para rádios, em especial no Rio de Janeiro, gravado discos, se apresentado em teatros, né, fez com que houvesse, se saísse o Candomblé desse lugar do perseguido pelo Estado, para uma certa glamorização, o que fez com que a branquitude começasse a se aproximar das tradições afro-brasileiras. Não é à toa que uma das figuras mais importantes ligadas a João é o Mindareuá, né? Uma francesa, Gisèle Cossart. Então, se a gente parar para pensar como que a branquitude começa a se apossar das nossas tradições em arranjos que são extremamente complexos, isso era um tema do próximo Ideia Dura, a gente pode pensar que de alguma forma João pode ter sido, ou pode ser pensado, pode ser analisado como um marcador diacrítico para entender a chegada da branquitude em nossos meios e todas as contribuições e complicações que isso traz. É isso, sobre isso. Quinta-feira, todo mundo tá ligado que é dia de Ideia Dura e a gente vai seguir com esse papo até a gente chegar na convergência, que a convergência vai ser, daquele jeitão grandão sem medo. Até semana que vem.